Também conhecida como Casa dos Bancários, a sede do Sindibancários, um casarão histórico restaurado no coração da cidade, já é referência da cidade e de sua cidadania. Metade centro de cultura, a outra metade é local de formação e militância em defesa dos bancários e de outros trabalhadores. Ali são tomadas decisões que têm tudo a ver com a realidade da categoria, como o debate e as decisões políticas, na diversão e no trabalho, na saúde e também na doença, mesmo que seja uma pandemia como a atual. Dentro da agência, todo bancário corre um extremo risco. As condições de trabalho são também muito precárias. Existem, por natureza do trabalho bancário, uma aglomeração muito grande. Algumas agências estão fornecendo EPIs, alguns bancos estão fornecendo EPIs, outras agências não estão recebendo esses EPIs. O que são os EPIs? Além das máscaras, são os protetores faciais e também aquelas placas que isolam os guichês dos caixas no atendimento, protegendo fisicamente o bancário na hora do atendimento. Já alguns bancários perderam a vida por se contagiarem com o vírus Covid-19. Nós estamos alertando a população, estamos também orientando os bancários e fazendo pressão junto aos banqueiros para que deem melhores condições de trabalho. A pandemia do coronavírus no Brasil desnunda ainda mais a situação de grande parte da nossa população. O país já tem cerca de 209 milhões de habitantes, mas 65 milhões de homens e mulheres vivem do subemprego, da informalidade, de auxílio emergencial ou estão sem atividade econômica. Isso demonstra a vulnerabilidade do povo, agravada pelas políticas desumanas do governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes. A pedagogia do vírus nos mostrou que, cara, sozinho tu não enfrenta isso. E não basta tu dizer, eu posso, se eu quiser me vacinar, eu me vacino. Se eu quiser usar máscara, eu uso máscara. Não, mas aí tu está prejudicando o teu colega, o teu filho, a tua família, né? Então isso faz refletir, né? Eu acho que esse legado tende a perdurar. Tu não consegue, é uma ilusão, né? Que sozinho a gente vai conseguir, né, melhorar de vida, enfrentar o vírus, enfrentar a vida. Acho que o ser humano é solidário por natureza. Na segunda quinzena de março, as pessoas ainda estavam entendendo que a pandemia ia mudar tudo. Havia muita confusão. E a Caixa já aí colocou no colo dos gerentes a responsabilidade, por exemplo, de suprir as suas unidades com álcool gel, com luvas, com máscaras, que comprassem então com a verba do pronto pagamento. Mas o problema é que não havia para ser vendido esses produtos em lugar nenhum. Então, as agências continuavam com atendimento normal, sem nenhuma restrição de acesso ao público. Os gerentes gastavam horas dos seus dias perambulando de farmácia em farmácia, indo a mercados, enfim, atrás de que fosse um frasco de álcool em gel sem encontrar. Enquanto isso, os colegas lá trabalhando sem nenhuma garantia de segurança sanitária. Aprovado o projeto, todos os olhares se voltaram para a Caixa. Nós chegamos a 67 milhões de beneficiários diretos aí do auxílio emergencial. Isso é 1/3 da população brasileira, não é? E as agências da Caixa no meio desse furacão todo, não é? Ao mesmo tempo, a direção da Caixa vai afrouxando os protocolos de prevenção, os protocolos sanitários, pressiona pelo fim do trabalho remoto, do teletrabalho. Olha, o home office, o teletrabalho, o home office, já estava no radar dos bancos há algum tempo, né? Já haviam
projetos pilotos, alguns bancos, né, dessa modalidade de trabalho. Né. Com a pandemia isso se acelerou, né, uma questão de 15 dias, uma semana, 15 dias, 60% da categoria foi trabalhar em home office. Né. Tende a perdurar, né, alguns setores, não vai ser dessa dimensão o home office, e ele precisa ser regulado. Né, do jeito que está, do que foi implementado, não dá para continuar porque as pessoas estão adoecendo. Ter um tempo presencial também no local de trabalho, porque tem a convivência com os colegas é essencial, né, então tem que ser misto, né, os insumos, a internet, luz, os bancos têm que dar uma ajuda de custo para pagar isso aí, os equipamentos têm que estar de acordo com as normas de saúde e segurança, tem que ser fornecido pela empresa, enfim, tem algumas regulações que são essenciais. A jornada, por exemplo, tem que ter controle de jornada. Nós queremos regular urgentemente isso que está tendo consequências para a vida das pessoas, tanto economicamente como psíquica e a saúde física também, né? Já quanto ao governo Bolsonaro, não há nenhum reconhecimento nem em relação à Caixa, nem em relação aos empregados da Caixa. No início de agosto, o governo cria uma manobra para privatizar a Caixa sem a necessária autorização do Congresso Nacional e faz isso através da medida provisória 995. Nas palavras do próprio presidente da Caixa, esse é o maior banco digital do mundo. Pois é, mas o maior banco digital do mundo é um banco 100% público. E como tal, ele traz enormes potencialidades do ponto de vista estratégico, de políticas públicas, de microcrédito, de projetos de integração e desenvolvimento socioeconômico. E eles querem vender? Ainda em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Olha, primeiro o governo sempre teve um descaso com a pandemia, né? O presidente chegou a chamar de gripezinha. No Brasil sempre teve essa confusão porque o presidente desde o início não deu bola para as vidas, disse que iam morrer e tá ok, que poderiam morrer, que alguns iam morrer, mas alguns que ele fala são milhares e pode ser milhões se continuar a responsabilidade dele, e não são números, são famílias que vão ficar sem os entes queridos e não existe economia sem vidas. Muitas pessoas, os colegas da Caixa principalmente, nos relataram que a maioria das pessoas que chegavam nas filas, ficavam horas na fila, nem precisavam estar na Caixa. Se tivesse a informação correta do governo, poderiam ter acessado o benefício de outra forma. E uns nem tinham direito ao benefício ainda, mas não sabiam, não tinha informação vindo na Caixa. Acabavam se arriscando os outros na fila, arriscando o bancário, para pegar simplesmente uma informação que o governo poderia ter dado. Infelizmente, nós temos essa situação e por isso a gente precisa da solidariedade, por isso que o sindicato está fazendo solidariedade, entregando cestas básicas, arrecadando dinheiro da própria categoria para doar para aqueles que mais precisam. Nós precisamos de solidariedade, de unidade para enfrentar esse momento. Eu tenho certeza que não vai ser por causa do governo, mas por causa do povo brasileiro nós vamos sair desse momento. Até o último dia 8 de maio, os números do Ministério da Saúde revelavam cerca de 150 mil casos confirmados da doença no país. E o número de mortos já ultrapassava os 9.500. Mas estas estatísticas ainda estão em crescimento e, mais uma vez, os bancários seguem na luta, garantindo o atendimento da população, apesar da falta de condições adequadas de proteção e dos riscos enfrentados. Para completar, temos um presidente da República que só defende os interesses do capital e faz pouco caso da pandemia e da saúde dos trabalhadores. A gripe A, a gripe suína de 2009, era uma outra família de vírus, que tinha uma outra forma de transmissão.
Nós tivemos outros vírus parecidos com o Covid. O Covid é uma família de vírus que tem cerca de 6 espécies, 6 tipos diferentes de Covid, que já foram responsáveis por outras epidemias. Em 2009, 2012, tiveram outras epidemias limitadas. O que é diferente desse novo Covid, que é uma 7ª espécie nova desse Covid? A taxa de transmissão. É um vírus que tem uma alta taxa de transmissão pelo ar, através de gotículas por via respiratória. Ele, apesar de ter uma taxa de letalidade menor do que a gripe A em 2009, a taxa de transmissão dele ela é muito maior. Por isso que facilitou a disseminação em praticamente todo mundo. As curvas epidemiológicas, especificamente de Porto Alegre, nós pudemos observar uma curva ascendente bem importante entre março e abril, de número de casos, e uma certa estabilização desse número de casos, um platô, digamos assim, entre abril e maio. Porém, no final de maio para a primeira quinzena de junho, nós observamos um novo aumento, uma nova curva ascendente do número de casos, tanto de pessoas doentes que vão para casa, como também internações, tanto em enfermaria como em UTI. Provavelmente tem vários fatores, mas um fator muito importante, que eu acho muito importante, é o principal, o relaxamento das medidas preventivas. A importância é vital do SUS. Nós temos relatos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não há SUS, que pacientes que estão tendo alta da rede hospitalar com contas astronômicas impossíveis de pagar. Então, esse é o principal ponto de atuação do SUS na prevenção e na universalidade da assistência de saúde da população. Nós estamos numa época de pandemia, ou seja, o vírus está atacando indistintivamente todas as classes e todas as categorias profissionais. Embora nós, os médicos e a parte de enfermagem, de saúde, esteja na linha de frente, toda pessoa que continua trabalhando também é linha de frente. Seja o bancário, seja o professor, seja o feirante, todo mundo tem contato e pode se contaminar. E cada um pode ser um herói no sentido de evitar a propagação do vírus, tomando cuidado, não relaxando e se lembrando de todas as medidas preventivas. Ao final deste mês de novembro de 2020, especialistas do mundo inteiro e no Brasil confirmavam a tendência de uma segunda onda de alta nas infecções pelo coronavírus. Levantamento da Fiocruz mostra que há uma tendência de alta no número de casos em pelo menos 12 capitais brasileiras. Deste total, 7 apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a doença superiores a 80%, quando o ideal seria ficar abaixo de 70%. No caso do Brasil, não se pode esquecer que o presidente da República é parcialmente responsável pela disseminação da pandemia. Quem não lembra dos episódios em que ele aparecia sem máscara, abraçando e apertando as mãos de apoiadores, igualmente desprotegidos? Em Brasília e em vários pontos do país, Bolsonaro chegou a classificar de gripezinha a mortal Covid-19. Bancários e bancárias, cidadãos e cidadãs, proteção é o melhor remédio.